hoje, meu bate-papo aqui com a Cris é um tema super importante, linda, maravilhosa, tem um talento, gente. Então, hoje vocês vão estar sabendo sobre feminicídio, um assunto muito importante aí para quem está assistindo nós. Seja bem-vinda, Simone Thomal. Eu fico muito feliz de você estar aqui participando, e esse assunto tão sério, né, amiga? Tudo bem, Cris? Tudo, minha linda. A princípio, muito obrigada pelo convite. Obrigada Fiquei a você. muito feliz. E sim, nós vamos falar de algo muito importante, muito sério, né? Muito sério. Nossa, como é sério, né? A gente tem visto aí muita coisa errada e vamos ajudar quem está aí em casa assistindo, que de repente está passando por isso, né, Simone? Tem milhares de mulheres, hein? Tem, né? Muito, né? Andou crescendo, né? Lá de diminuir, né? Demais. Infelizmente, o Brasil é o quinto, está em quinto lugar no mundo em feminicídios. Nossa, isso é muito né? grave. É grave isso, muito mesmo. Mas me conta, quem é Simone Thomal? Fala um pouquinho de você, meu amor. Bom, eu sou a Simone, esposa do Rony Thomal, mãe da Milene Thomal. Sou psicóloga, atendo com ênfase em psicanálise, sou especialista em saúde mental e agora estou fazendo uma nova pós que é em neuropsicologia, né? Uhum. Para enfatizar e cuidar mais dessas questões de avaliação, que agora está entrando uma nova lei aí para as empresas cuidarem de saúde mental. Ah, sim, até então, já foi aprovada essa lei? Já foi aprovada, mas eles deram um tempo, né, um maior tempo para as empresas se adequarem. Então, até o ano que vem, é um ano de prazo para as empresas começarem a cuidar um pouco mais dessa questão. Ah, então, é um tema aí pra gente, de repente... Nossa, aí, vai ter muito tema. Se Deus quiser, todo mês vai estar aqui para falar algum tema, né, Simone? Coisa boa. Mas há quanto tempo você está nessa área? Cris, nós estamos em 2025... Está indo para 12 anos. Nossa, é tempo, hein? Deve ter visto muita coisa por aí, né? Nossa, já tem uma pequena experiência aí, hein? Deve ser. Então, e hoje eu vou dar uma lida aqui nas perguntinhas, porque eu deixei no meu Instagram a semana aí para o pessoal fazer pergunta. Então, tem muitas mulheres que fizeram pergunta para mim poder falar com ela, né? Sobre esse assunto tão importante. Então, vamos lá, Simone. O que é exatamente feminicídio? Feminicídio é a violência contra a mulher. No caso, é a última instância, né? O que acontece por último, que infelizmente é o crime, que antes era meio que jogado de forma geral, né? Tudo era o homicídio e tal. Hoje não, desde 2015 entrou uma lei, né? Que, digamos que adequou isso ao crime de gênero. Porque quando acontece esse tipo de crime, geralmente é em casa, Cris. Geralmente isso acontece com os parceiros. E claro, a gente está falando que antes era meio que generalizado, então o que acontecia? As pessoas, tudo que acontecia de forma geral, por exemplo, um assalto, né? Um roubo de celular, alguma coisa assim, e de repente acontecia um roubo em banco e tal, era tudo meio que a mesma coisa. Depois que começaram a prestar atenção, que realmente as questões da mulher é muito mais, digamos que, é muito mais arriscado o negócio, é muito mais difícil para a mulher do que para o homem. Então, foi, né, sancionada essa lei aí, que entrou em vigor em 2015, lei, eu acho que agora eu não vou lembrar o número. Sim, não, mas não tem importância. 13.104, se eu não me engano. Ah, tá, existe uma lei a respeito disso, que né? defende, né, que para colocar na prisão aí essas pessoas, né, que cometem esse tipo de crime. Então, é muito difícil isso. Muito difícil, né, Simone? Muito pesado. Pesado, né? E qual que é a diferença aí do feminicídio e o homicídio? Que é o que você está explicando aí para nós, né? Sim. Que antes era tudo homicídio. Tudo era homicídio, tudo era tudo do mesmo jeito. Hoje não. Hoje em dia, as pessoas começaram a perceber que isso acontece muito dentro de casa, com os parceiros e os ex-parceiros. Existe um índice muito alto em relação a isso. Que eles não aceitam. Não, na verdade... E existe ao contrário, a mulher com o homem existe também, né? Existe. Mas é muito menor do que a questão do homem para a mulher. Até pela questão da força, de tudo, né, Cris? Por isso que essa lei entrou em vigor para proteger mesmo a mulher.
Até porque a mulher é muito acuada. Sim. Até porque isso não começa assim, digamos que o crime em si, quando acontece o feminicídio, ele é a última instância, né? Então, digamos que isso não começou, não foi de repente, do nada. Tem sempre algo por trás. Então, começou lá com digamos que um ciúmes exacerbado, uma coerção, palavras de baixo calão. Começou com uma discussão. De repente, começou a intensificar, foi intensificando, a coisa foi ganhando uma forma absurda. E aí, depois, né, de um tempo, aquelas questões de você fazer pressão psicológica, aí agressões físicas, e só depois, né, acontece o pior. E quais são os fatores aí para acontecer? Você está comentando. Os fatores começam no início, um xingamento. Isso. Que ela já tem que ficar atenta a isso. Depois já vem a questão de agressão. Já vem a questão da agressão, por exemplo, não quero, você está muito maquiada, não quero que você saia desse jeito. Essa de saia curta. Até aí, tipo, a pessoa até no início acha que é um carinho, um cuidado. Nunca imagina que isso é uma forma de coerção. Acha que é um cuidado mesmo, um carinho. Tipo, ele gosta tanto de mim, né? Só que, não, a coisa vai intensificando e começa aí um abuso mesmo, né? Uma coerção, que é tratar a mulher como um objeto. Entendi. Por isso que é tão grave, e ao contrário não existe isso, porque não é que não existe. Não existe uma lei, né, essas questões, porque daí entra em tudo, mesmo no homicídio você qualificado. acredita que a nossa lei está muito... como que eu vou dizer? A nossa lei está muito ultrapassada. Precária, né? Você não acha que está na hora dos nossos governantes aí mudar essa lei mais rígidas, né? Para que os homens pensem duas vezes antes de atacar uma mulher? Então, o que acontece no geral é o seguinte, por exemplo, a mulher quando ela vai buscar, agora eu vou falar até aqui para as pessoas de casa, que quando a mulher busca ajuda, ela se sente muito indefesa, ela se sente vulnerável, digamos assim, porque precisa acontecer o pior para ela de fato ser ouvida. Então, assim, essa lei em 2015 entrou, né, para fazer a diferença nesse sentido. Mas ainda assim, a lei brasileira, ela tem várias, né, digamos que lacunas aí, onde precisa de fato acontecer alguma coisa ruim para de fato fazer valer a lei. Então, temos aí várias coisas a serem trabalhadas, a serem, sei lá, os governantes aí, como você mesma disse, a gente tem que fazer alguma coisa. Né? Não é só os governantes, a sociedade como um todo. Eu vi um caso que aconteceu no Nordeste, eu não vou recordar a cidade. O cara levou ela até o mato, tentou com ela e ela ficou na briga e nisso chegou a polícia. Então tinha 3 testemunhas que era a polícia e o cara foi solto por uma delegada, por uma juíza, mulher. Meu Deus. E aí, como que sente essa pessoa, né, Simone? Porque se as nossas leis estão muito devagar, então ela fica com medo até dela ir até uma delegacia para poder se expor. Isso, então, acontece isso. E quando a coisa começa dentro de casa, Cris? Por exemplo, a mulher vai e pede socorro para a família. Um padrasto, um marido, ex-marido, qualquer coisa, né? Qualquer, digamos que vínculo que a pessoa tenha. Vai lá e busca apoio na família. Chega na família e fala, olha, tá acontecendo isso. Mas a pessoa, para a sociedade, para a família, é impecável. E aí? Então começa dentro de casa, entende? Dirá fora, né? Dirá a lei quando você vai buscar ajuda. Claro, tem lugares mais preparados para isso, né? Espero que o nosso município esteja mais preparado em relação a isso. O Paraná, eu acho que tem um caso aí, tá tendo uma movimentação, tá? Terça-feira. Nós falamos sobre isso, né? Terça-feira, hoje é quinta, né? Terça-feira teve uma passeata, né? Com as mulheres, para isso, para elas se unirem, né? E serem mais fortes e mostrar a sua voz também para a população e principalmente para os nossos governantes, né? Pois é.
Então, e aí entra tanta coisa. Esse é um assunto tão amplo, né, digamos assim, Sim. porque também tem essas questões assim, vamos falar das crianças. As crianças que são vítimas, no caso, perdeu a mãe, vítima de feminicídio. Com quem que essa mãe vai ficar? Será que quem que cuida dessas crianças? Pois Né? é. Quando a gente conversou a respeito, né, eu fiquei pensando, falei, não é, a gente tem que, é uma questão cultural, né, e tem tantas coisas a serem feitas, quando a gente fala que tem que cuidar das mulheres, mas a gente também tem que cuidar dessas crianças que são, digamos que a herança que ela ganha é o trauma, a herança que ela ganha é um comprometimento aí de saúde mental absurdo, porque é tanto trauma, tanta coisa pesada. Porque com quem que vai ficar, né, essas crianças? É difícil, não é? né? E você acha que toda mulher pode acontecer? Com qualquer mulher? Cris, infelizmente, em todas as classes sociais, em todas as camadas sociais, não existe essa de, isso é só para uma parte aí da sociedade, né? Não. Só que, infelizmente, 70% das mulheres que acontece isso são negras. São pretas. Verdade. Infelizmente. Eu achei que não tinha essa diferença em cores. Aí entra a questão de gênero, né? A questão racial e cultural também, né? Nossa, interessante isso. E quais são os sinais de risco? Para você que está aí em casa, ficar ligadinho, né? E qual é? Porque você comentou, começa assim, assim, assim. Mas vamos lá, desde o início, Simone. Ela tá achando que é normal e não é, que nem você explicou. Vamos novamente aí, mas vamos explicar melhor aí para você que está em casa, ficar ligadinho se você não está passando por isso. Vamos bem do início, né, Bem no início, vamos lá. Vamos começar com a criança pequenininha lá, então vamos na casa, onde ela... Por isso que a gente fala, eu como psicóloga, eu sempre falo para os pais, eu não atendo crianças, mas eu atendo muito adolescentes, né? Sim. Que a criança, ela tem que ser cuidada, respeitada desde cedo. Claro que tem que impor limites, não é uma questão assim, eu falo que a gente tem que acolher e limitar as crianças, para que nós tenhamos jovens saudáveis. Porque se nós não limitamos também, a gente também fica meio perdido. Começa da educação, né? Começa da educação, ou seja... Quando você cria uma autonomia para essa criança, digamos, vamos falar das meninas, né? Quando você estabelece, incute nela um amor próprio, uma autoestima, ela vai crescer e não vai aceitar qualquer coisa. Então, nem tudo vai ser digamos que uma expressão de carinho, de amor, de afeto. Ela vai entender que certas coisas não se faz e ela não vai precisar, digamos que, aceitar tudo. É onde já elimina boa parte dessas condições, Olha né? aí. Já é um toque aí para quem tem uns filhos já pequenos, né? Exatamente. E depois na adolescência. Aí, falando dos meninos, digamos assim, se ele vê um pai reproduzindo comportamentos coercivos, comportamentos agressivos dentro de casa, uma, né? Ou a criança, seja ela menina ou menino, vai reproduzir na fase adulta, ou ela vai pegar aquilo como um recorte da vida dela, jogar fora e falar, vou fazer melhor, né? Que é o que acontece muito, eu vejo isso todos os dias no consultório, né? Então, na fase da adolescência, aí entra a questão mais complexa ainda, né? Nossa. E depois, adulto. Aí o adulto, se ele vem com histórico de uma autoestima boa, dele se autorrespeitar, ele vai conseguir entender que esses sinais são, de fato, um alerta, né? E não vai aceitar tudo. É onde facilita essa questão de não ser vítima, não é? Então, gente, fica ligadinho vocês aí em casa, né? Quanto mulher, quanto homem, é o que você falou, né? Não é só a questão da mulher, mas da criança. E principalmente quando uma mãe coloca uma outra pessoa dentro de casa, um padrasto, que você tem que ficar atenta sobre isso, para não acontecer com a tua família, né, Simone? Sim. Olha, a gente vai para um intervalinho e já voltamos aí, rapidinho. Atenção Apucarana e região. Você sonha em ser modelo? Chegou a sua chance. Não precisa ter experiência. Vem aí a grande seletiva do The Look of the Year e a participação é gratuita.
Uma equipe de profissionais super atualizados e treinamentos semanais a Linda.com oferece escova, penteado, tranças, alisamentos, cortes e mechas, unhas tradicional e em gel, maquiagem, design de sobrancelhas e cílios fio a fio. E o melhor, você não precisa agendar, é só chegar e ser atendida. E para sua comodidade, temos estacionamento conveniado. Venha nos visitar e descubra a Linda.com. Sua beleza sem hora marcada. Conheça meus livros, Meu Caminhar é o Seu Caminhar. E eu também sou você. As minhas experiências em forma de mensagens e poesias para você. Viajar é para todos! E na JR Turismo, a gente leva isso a sério. Seja de avião ou de ônibus, nacional ou internacional, a sua viagem começa aqui. A gente cuida de cada detalhe para tornar o sonho de viajar acessível, com viagens pensadas para mulheres, idosos e pessoas com deficiência. JN Turismo, Avenida Aviação 817, Sala 3 em Apucarana. Fale com a gente, 43 99683 0243. JN Turismo, onde viajar é para todos. Falei rapidinho, intervalinho, mas que papo sério, hein, gente? Fiquem ligadinhos aí, ó. E agora eu vou fazer umas perguntinhas que mandaram aqui pra mim, que é interessante, hein, Simone? Porque muitas mulheres não denunciam o seu parceiro ou demora para isso acontecer. Elas demoram para cair em si para denunciar ele. Infelizmente, né, Cris? É. Demoram muito mesmo. Primeiro, pelo medo. E segundo, porque se sentem vulneráveis. Devido àquela questão que eu citei antes, né? A questão de, às vezes, vai falar para um indivíduo ali, para um familiar, um amigo e tal, e a pessoa não acredita nela. E aí ela passa por uma pessoa leviana que tá, tipo, reclamando à toa, e enfim, né? Claro. Uhum. Eu acho que até ela se sente assim, ai, será que eu não tô passando o limite? Será que eu tô vendo isso? Será que ela fica, né? Aí entra uma questão Outra que questão. é papo até para outro dia, mas eu vou enfatizar uma questão aí. Tem pessoas, digamos que esses perfis aí do agressor, né? Ele, obviamente, quando chega a esse nível, ele tem uma patologia, né? Então, vamos falar aí dos narcisistas, dos psicóticos, né? Dependendo da situação, que o psicótico ele não tem nenhum tipo de culpa, raiva ou medo, né? Sim. E os narcisistas, eles têm um nível alto de persuasão, onde eles vão fazer com que a vítima comece a acreditar que ela está errada. E que diminui ela também, né? Demais, acaba com a autoestima, né? Sim. A pessoa não tem autoestima, é zero. Então ele começa a fazer a vítima acreditar que ela é culpada de tudo. Então a pessoa, às vezes, na ânsia de procurar ajuda, ela se mantém ali, refém, literalmente uma refém, né? Porque ela tem medo. Qualquer movimentação pode ser fatal, né? E quando ela tem medo, demora, você acha que as famílias, principalmente famílias e amigos, têm que ficar atento? Fala, olha, acho que aquele casal lá ou alguma coisa na família não tá legal. E ficar sempre ali tentando ajudar, Sim. porque até ela ter essa coragem de realmente denunciar ele. Cris, eu já atendi algumas mulheres assim. E demora muito para elas terem essa autonomia. Não é que demora muito, a gente vai, digamos que fortalecendo aí o emocional para que ela possa ter uma atitude ali, um comportamento de ir atrás e realmente fazer uma denúncia, né? Tem um canal de denúncia, é o número 180. Eu tenho que perguntar para você aqui quais canais, se está acontecendo isso na tua casa e ninguém acredita em você, Denuncia, é o 180. 180. Fora isso, tem outro canal, delegacia. Aí as delegacias, né, que vão ajudar, no caso, as delegacias femininas, que vão ajudar, delegacia da mulher, né? Da mulher. Que vão ajudar nesse sentido. Também tem aí o Ministério Público, que também vai ter alguma ajuda, vai ajudar de alguma forma. Então, cada município aí funciona de um jeito, mas tem que correr atrás. Ligando no 180 já vai ajudar bastante. E será que ela fica com medo porque aí vai se expor a vida dela e não funciona assim, né? Não. Quando você liga para um canal, a denúncia é anônima. É anônima, pode ficar tranquila. Ah, entendi. E é preciso tomar uma atitude. Tem que pensar que você não está sozinha. Você precisa de ajuda.
mesmo achando que vai conseguir resolver, chega um momento que não dá mais, então você precisa. Peça ajuda, não fique sozinha não. Nós temos vozes. Simone, e aí vamos supor que eu tô vendo a pessoa não fez não foi na delegacia, não denunciou, mas eu sou vizinha e tô vendo. Posso ligar no 180? Pode, deve. E aí a pessoa não vai saber que sou eu. Não. Então fiquem ligadinhos, né, Já gente? ajuda bastante. Já ajuda bastante isso, Sim. né? Não ser... Apesar que eu acredito que quem tem que ir mesmo, no caso, é a vítima, mas isso já é um alerta, né? Já é um alerta aí que vai talvez fazer muita diferença. Eu acho que depende do município, Cris, mas eu Mas acredito que seja a Apucarana tem ajudado bastante. Eu tenho ouvido muito. algumas mulheres, Sim. principalmente quando eu anunciei sobre esse anúncio, muitas falaram que está tendo apoio aqui da nossa cidade. Sim. Ai, que bom. Isso é que ótimo, tem a né? psicóloga, Eu também tem fiquei tudo. sabendo de coisas boas aí. Isso. A gente fica muito feliz. Claro, né? que fica. Porque é uma condição que a pessoa pode ser que ela não tenha segunda chance. Ó, outra perguntinha aqui. Quais são as consequências psicológicas para as vítimas que sobrevivem à violência doméstica? Muito triste isso também. Deve ser, né? Esse é um assunto muito pesado, né, Cris? Não, é que aqui é um mas assunto que nós estamos resumindo. Mas aí agrega muita coisa, muito mais informações, né? gente, muito mais. Mas assim, pra gente dar uma pincelada, digamos assim, né? A pergunta é sobre a consequência. As consequências, né? Então, primeiro, a mulher fica muito vulnerável. Ela vai ter medo de se relacionar. Digamos que se ela não fizer uma psicoterapia, ela vai ter medo de se relacionar pro resto da vida. Então, é um trauma, muitas vezes, que desencadeia outras questões, né? Uma depressão, uma síndrome do pânico. Então, não fiquem com esse medo, com essa condição sozinhas. Procurem ajuda. Você tem voz, você precisa falar, colocar para fora, buscar ajuda. Porque isso é muito importante e pode mudar tudo. Pode mudar, inclusive, né, essa questão de sobrevivência. Sobrevivência. A gente não sabe com quem... Você pode namorar há 10 anos, pode estar com a pessoa há 20 anos. De repente ela pode mudar do nada, porque as pessoas... Quer dizer, não é do nada. Ela vai apresentar alguns indícios, né? Mas, infelizmente, aí, digamos que não é porque você conheceu a pessoa agora que só assim que vai acontecer. Pode acontecer com casais aí que estão morando muitos anos juntos. Mas a maior violência é principalmente a mulher que não conhece o homem. Sim, que coloca dentro de casa, né? Principalmente essas questões. Um dos fatores mais relevantes nesse sentido são os aplicativos de relacionamento. Que tá aí. Onde você não sabe com quem você está lidando. Se dentro de casa, com um casamento já de longo tempo, você corre o risco de acontecer alguma coisa, porque de que forma pode desencadear? De repente o marido perdeu o emprego, algumas coisas deram errado na vida e ele já tem uma predisposição ali, de repente num determinado momento da vida, pode acionar. Esse gatilho e pode transformar. Mas claro que isso é mais difícil. O que é mais fácil, Cris? Aplicativos, né? Eu acho que é um risco muito maior. Então, mulheres, tomem cuidado. Se protejam, fiquem atentas, não encontrem as pessoas sem ninguém por perto. Não vá saindo com qualquer pessoa. Não é porque a pessoa falou meia dúzia de elogios ali que você vai se expor, vai contar toda a sua vida. Depois você recebe ameaças. E vira aí uma refém, literalmente. Um dado alarmante aí, um número alarmante. São 12 mil mortes por feminicídio de 2015 para cá. 12 mil casos no Brasil. Se não me engano, 4 mulheres por dia que são vítimas de feminicídio. Por dia? 4? Uhum. É muita coisa, O Brasil é o 5º lugar em feminicídio. Infelizmente, é um dado que a gente precisa falar, mas... É uma coisa muito triste, né? E qual a mensagem, Simone, que você daria para essas mulheres, né? Que estão passando aí por isso? O que você pode aí ajudar elas, né? Lógico que temos uma psicóloga que vocês podem procurar ela também, né? No Instagram dela, conversar com ela. Eu tenho certeza que ela vai atender vocês de braços abertos. Mas hoje a mensagem geral aqui para toda a nossa população que está hoje assistindo, o que você falaria para essas mulheres?
Cris, acho que a mensagem principal é: não acreditem em tudo que vocês veem pelas redes sociais. Eu acho que um dos fatores importantíssimos é esse. Outra coisa, quando a pessoa vem muito, mas muito cheio de qualidades e você não vê defeito algum, fiquem atentas, porque isso pode ser um indício de algo estranho aí. Ninguém é tão perfeito assim. Nós somos seres humanos. Então, se Sim. o cara chegar em você, você fala, nossa, mas não tem defeito esse homem, é o homem da minha vida. Ficar toma ligadinho cuidado. aí. Tudo que é muito perfeito assim, esconde aí alguma coisa ruim por Aham. trás. É muito difícil, né? Somos seres em construção, então estamos meio que longe da perfeição. Nós, como somos seres em construção, nós estamos evoluindo a cada dia, mas não existe ninguém perfeito. Todos nós temos uma coisinha aqui, outra ali, né, Cris? Defeitos. E aí é normal, né? Por sermos seres humanos, somos passíveis de erro também, de tudo. Então, uma pessoa que te agrada 100%, opa, tem coisa errada. Quando os meus pacientes trazem isso, seja ele homem ou mulher, eu falo, opa, para mim é um alerta, né? Não, claro que não possa existir uma pessoa que vá, né, porque quando a gente está apaixonado e tal, se torna mais bonita, mais, né, mais cheio de qualidades ali. Mas fiquem atentos, porque de início, os psicóticos, por exemplo, eles tem um nível alto de poder de persuasão, então eles vão colocam máscaras para serem aceitos, e aí isso complica ainda mais, porque você não consegue distinguir. Então não vão contando tudo sobre sua vida, não coloquem crianças, né, perto, principalmente no início de relacionamento. Envolvido no relacionamento, não envolve, né? Porque isso é perigoso, entre outras coisas, né? Mas eu acho que o alerta principal e se perceber um movimento diferente, estranho, busquem ajuda, número 180, mas também busquem aí o apoio, vocês têm que ter uma rede de apoio, todas nós temos, né, Cris? Todas. Como envolve todas as camadas sociais, uma amiga ninguém pode tá livre. ajudar alguém para ajudar, né? E não ter vergonha de denunciar, porque muitas se acham culpada. Ai, Sim, não. muito. Será Porque que eles eu acabam... realmente estou vendo tudo isso, né? Então, não porque se eles sinta acabam culpada, com a autoestima, né? Então você começa a se sentir super culpada mesmo, infelizmente. E a Simone, onde que nós vamos achar você, Simone? Quais as redes aí que a gente acha você? Bom, onde você atende? Fala para nós. Estou no Instagram, no TikTok, no Facebook, Simone Pena Tomal. Né? Eu acho que no Instagram tá Simone P. Tomal. A gente vai deixar aqui embaixo para vocês o Instagram dela. Qualquer dúvida, você, mulher que está em casa, né? Entre em contato com ela. Um presentinho, olha, um presente da Linda.com, que é a nossa patrocinadora. Olha que legal, gente. Que chique, muito obrigada. A Linda.com, você vai ficar mais linda ainda, que tem aí um presente para você, olha muito lindo. Só. Obrigada, Cris. Gente, obrigada, Linda.com. Então é isso, eu agradeço. Então fiquem atentos. Precisando de ajuda, Simone Tomal, vocês podem procurar ela. 180. Paraná lançou uma campanha aí que estamos pegando e abraçando todas as mulheres aí, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Conheça meus livros, Meu Caminhar é o Seu Caminhar. E eu também sou você. As minhas experiências em forma de mensagens e poesias para você. Viajar é para todos! E na JR Turismo, a gente leva isso a sério. Seja de avião ou de ônibus, nacional ou internacional, a sua viagem começa aqui. A gente cuida de cada detalhe para tornar o sonho de viajar acessível, com viagens pensadas para mulheres, idosos e pessoas com deficiência. JN Turismo, Avenida Aviação 817, Sala 3 em Apucarana. Fale com a gente, 43 99683 0243. JN Turismo, onde viajar é para todos. Atenção Apucarana e região. Você sonha em ser modelo? Chegou a sua chance. Não precisa ter experiência. Vem aí a grande seletiva do The Look of the Year e a participação é gratuita. Uma equipe
equipe de profissionais super atualizados e treinamentos semanais, a Linda.com oferece escova, penteado, tranças, alisamentos, cortes e mechas, unhas tradicional e em gel, maquiagem, design de sobrancelhas e cílios fio a fio. E o melhor, você não precisa agendar, é só chegar e ser atendida. E para sua comodidade, temos estacionamento conveniado. Venha nos visitar e descubra a Linda.com. Sua beleza, senhora marcada.